Eu e minha dupla vamos falar sobre José de Alencar e sua obra Lucíola. José de Alencar, ele nasceu em 1829 e faleceu em 1877. Foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e também político brasileiro. Ele foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Entre seus romances destacam-se Iracema e Senhora. José Martiniano de Alencar Júnior nasceu no sítio Alagadiço Novo, no Ceará, no dia 1º de maio de 1829. Ele era filho de José Martiniano de Alencar, que foi senador do Império, e de Ana Josefina. Em 1838, se mudou com a família para o Rio de Janeiro, e com 10 anos, José de Alencar ingressou no Colégio de Instrução Elementar. Durante a noite, ele presenciava os encontros políticos de seu pai. Em sua casa, tramou-se a maioridade de Dom Pedro II, decretada em 1840. Com 14 anos, José de Alencar foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1844, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, ele resolveu que seria escritor de romances. Entregou-se à leitura dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas e Balzac, entre outros. Em 1847, com 18 anos, ele iniciou seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1855, assumiu as funções de gerente e redator-chefe do Diário do Rio, no qual publicou em folhetim seu primeiro romance, 5 Minutos, em 1856. No dia 1º de janeiro de 1857, ele começou a publicar o romance O Guarani, que também, em forma de folhetim, alcançou enorme sucesso e logo foi editado em livro. Em 1864, ele se casou com Georgina, com quem teve 4 filhos, entre ele, Mário Alencar, que seguiria a mesma carreira de letras do pai. Viu suas obras atacadas por jornalistas e também críticos que faziam campanhas sistemáticas contra o romancista. José de Alencar faleceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1877, com 48 anos, vítima de tuberculose. E em 1897 foi inaugurada uma estátua em homenagem a José de Alencar, localizada na Praça José de Alencar, no Flamengo, Rio de Janeiro. Bom, iremos comentar sobre a obra Lucíola. A obra Lucíola foi publicada em 1862 e é um romance urbano que se passa no Rio de Janeiro, no século XIX. É um período que a cidade estava se transformando, estava tendo um grande crescimento da elite burguesa, fortalecimento da sociedade, e essa sociedade era marcada por aparências e por hipocrisias. E José de Alencar, ele constrói uma narrativa que mistura a crítica social, a idealização amorosa e a moral cristã. É explorada uma contradição entre a pureza e o pecado, o amor e a sensualidade, a aparência e a essência. Vale lembrar que o livro pertence a uma trilogia que tem como em suas obras protagonistas mulheres, e os outros 2 livros são Senhora e Diva. Contando um pouco sobre a história, Paulo, que é o nosso protagonista, chega ao Rio de Janeiro. Ele vem do interior e ele é introduzido a círculos sociais da cidade. Em uma festa de alto nível, ele conhece uma mulher chamada Lúcia. É uma mulher bela, é admirada e desejada por todos. Mas a fama é que ela é uma cortesã. E ao vê-la pela primeira vez, Paulo fica fascinado e chocado com a ousadia dela em um ambiente luxuoso e sensual. E com o passar do tempo, Paulo vai se aproximando dela, e isso por conta da curiosidade dele e porque ele sente uma atração por ela. E ele descobre que Lúcia é diferente das outras cortesãs, porque Lúcia demonstra culpa e tristeza e arrependimento nas ações dela. E um dia, Lúcia decide contar para Paulo a sua história. Ela diz que era uma adolescente e sua família vivia na pobreza. Seu pai morreu, sua mãe adoeceu e um homem rico se aproveitou da inocência dela, prometendo ajudá-la, só que a seduziu. E sendo assim, Lúcia perdeu a pureza dela. Ela foi humilhada e sem recursos, ela acabou entrando para a vida de prostituição para poder sustentar a família. Foi a partir daí que ela assumiu a identidade de Lucila como uma mulher luxuosa que é atraída por todos e que vive em festas, gosta de joias caras e é amante dos ricos.
só que ela carrega dentro de si um fardo da vergonha e da saudade da pureza que foi perdida. E mesmo conhecendo seu passado, Paulo acaba se apaixonando por Lúcia, e no início ele luta contra o preconceito e o desejo, mas acaba sendo conquistado pela sinceridade e pelo sofrimento dela. Lúcia, ela vê em Paulo uma chance de redenção, ela vê nele um amor verdadeiro. E por ele ela começa a mudar de vida, ela começa a recrutar presentes de homens ricos, ela abandona a vida de luxo e vai atrás de uma vida mais simples. Eles passam a morar juntos em uma casinha no Rio de Janeiro. Eles vivem um amor puro e silencioso. E é nesse momento que Lúcia, ela tenta renascer. Ela tenta renascer como Maria da Glória. É o seu nome de batismo e que simboliza a tentativa de reconquistar a dignidade e o perdão. E apesar da felicidade momentânea, a sociedade não aceita essa união. Eles sofrem muitos julgamentos, principalmente Paulo, e a reputação de Lúcia, ela continua manchada. Ela sofre com o isolamento e com uma doença. E quando Lúcia descobre essa doença, por ser uma doença grave, ela decide se afastar de Paulo para não causar mais sofrimento. E quando Paulo descobre, já é tarde demais, Lúcia morre nos braços dele e ela morre arrependida. Então ela tem essa purificação que ela sempre desejou. Ela consegue ser purificada pelo amor e pela fé. Antes de morrer, ela confessa para Paulo que ela realmente amava ele e pede perdão por tudo que ela o fez viver. A sua morte, ela é vista como uma redenção, um retorno à pureza espiritual que ela sempre buscou.